O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão, viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, concluímos o discurso do pão da vida, em que Jesus, por diversos modos, quer fazer compreender aos seus discípulos que o seu corpo é verdadeira comida, o seu sangue, verdadeira bebida. Por isso, aqueles que escutam, de modo especial os judeus, se escandalizam com o realismo de tais palavras. Por isso, Jesus quer lhes explicar verdadeiramente que Ele é o pão que desceu do céu, para que eles possam compreender que muito mais superior do que o maná que os vossos pais comeram no deserto, é o seu próprio corpo e sangue que é dado a nós como alimento. Que nós possamos buscar sempre deste pão. Portanto, Jesus nos fala da Eucaristia, que alimenta a nossa alma, que nos fortalece no caminho, e também é remédio para que nós possamos curar o nosso egoísmo, curar o nosso coração ferido do pecado. Interessante nós recordarmos se a Eucaristia de fato constitui para nós o alimento de vida eterna, o pão que desceu do céu. Nós precisamos buscar sempre deste pão. Precisamos buscar sempre a Santa Missa. Nós precisamos empenhar cada vez mais para receber o corpo e o sangue do Senhor. E receber num coração puro. Receber em estado de graça. Porque à medida que nós nos alimentamos do corpo e o sangue do Senhor, nós vamos nos tornando um outro Cristo. Ou seja, se nós comemos arroz, feijão, carne, recebemos nutrientes para o nosso organismo e nos fortalecemos. Em relação à Eucaristia, é nós que nos tornamos parte de Cristo. Portanto, a Eucaristia nos diviniza. Ou seja, Deus vem fazer parte da nossa vida e nós nos tornamos um com Ele, ao ponto de dizermos com São Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que nós possamos de fato compreender que essa união com Cristo na Eucaristia, ela é real e que nós vamos começando a vivenciar os mesmos sentimentos de Cristo, pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor age, sentir como o Senhor sente. Significa o quê? Que toda a nossa vida está em união com Cristo. Nós vamos compreender cada vez mais esse mistério. Nós sabemos que a cada Santa Missa, no momento do ofertório, quando prepara-se as oferendas, o pão e o vinho, nós talvez passamos por despercebido, mas o Padre sempre, ao derramar o vinho no cálice, coloca também uma gota d'água. Não é para raliar o vinho, como muitos pensam, para o padre não ficar bêbado. Ali está expresso uma belíssima oração. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, Senhor, participar da divindade do vosso Filho, que se dignou
assumir a nossa humanidade. Ou seja, todos nós que formamos um só corpo com Cristo, participamos do mistério da Eucaristia. Ou seja, nós também participamos da Eucaristia com nossos sentimentos, nossos sonhos, nossas dificuldades, nossas labutas, o nosso trabalho. Depositamos no altar do Senhor toda a nossa vida, para que também nós possamos oferecer-nos a Deus, para que também nós sejamos agradáveis ao Senhor. Toda a nossa vida se torne também uma Eucaristia, uma ação de graças. Porque em grego, Eucaristia, Eucharistomen, quer dizer ação de graças. Nós queremos aprender a cada Santa Missa, louvar, bendizer, agradecer a Deus por todas as graças que Ele nos concede. Qual é a maior graça? A salvação eterna. Ele quis que nós participássemos do seu corpo e sangue. Ele deu a nós essa graça de recebê-lo sempre na Eucaristia, o pão e o vinho consagrado que se tornam o corpo e o sangue do Senhor. Nem mesmo aos anjos foi dado tamanha graça, mas a nós, seres frágeis, pecadores, o Senhor nos deu esta graça. Que nós possamos nos aproximar da Eucaristia, na certeza que nós também temos algo para oferecer ao Senhor. Por isso, todas as vezes que vir a Santa Missa, enquanto o Padre estiver oferecendo o pão e o vinho, ofereça também os seus sonhos, os seus projetos, suas dificuldades, as lutas do seu coração. Coloque no altar do Senhor, para que sejam transformados, assim como aquele pão e o vinho são transformados, também as suas lutas sejam transformadas pela graça e pelo amor de Deus. É importantíssimo que nós aprendamos a participar da Santa Missa, no sentido de ter algo para oferecer ao Senhor. E a cada dia nós temos algo para colocar no altar do Senhor. Seja nossas lutas, seja nossas alegrias, mas precisamos aprender a oferecer ao Senhor. E por fim, a Eucaristia tem o nome de comunhão. Significa o quê? Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Eu não posso vivenciar bem a Eucaristia, recebendo-a todos os dias, se eu tenho contendas, brigas com os meus irmãos, ressentimentos, rancores. Seja, aquilo que diz São João na sua carta, aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Seja, a Eucaristia precisa levar a comunhão também com os irmãos. Querer amar cada pessoa como Cristo amou. Assim como Cristo se entregou na cruz por amor a nós. E possamos nós também nos doar, nos empenhar por cada pessoa à nossa volta. Para que nós possamos tirar o egoísmo do nosso coração. Tirar a preguiça do nosso coração. Porque muitas vezes nós queremos tudo do nosso jeito, tudo para nós. A linguagem goiana, ainda que isso não seja necessário, mas não sejamos nós, corujas que ficam gavando o toco aqui e acolá. Por isso, muitas vezes nós temos dificuldades em vivenciar bem a Eucaristia, porque na nossa casa, no nosso trabalho, nós não nos portamos como bons cristãos. Talvez na igreja sim, mas fora não. Mas a Eucaristia não é somente para que nós possamos vivenciá-la no momento da nossa vida. Ela precisa ressoar, ela precisa ser vivenciada em todos os ambientes, todos os aspectos da nossa vida. Que nós possamos conservar a união com Deus, a união com os irmãos e irmãs e, sobretudo, que nós possamos aproximar sempre da Eucaristia, com desejo sincero de nós nos tornarmos um outro Cristo. Que possamos aprender de Jesus o que significa amar, doar-se, empenhar-se pela salvação de todos. Assim como Ele deu até a última gota de sangue pela salvação do mundo. Que nós possamos também doar o último esforço nosso para Deus e para os irmãos e irmãs. Que Nossa Senhora, que acolheu em seu coração, em seu ventre, o Filho de Deus, que nós possamos também acolher Jesus em nosso coração, que Ele possa vir fazer morada em nossa vida e recebê-lo sempre, com desejo sincero, de imitar em tudo a nosso Senhor. Pois esse é o compromisso de cada Eucaristia que participamos, de nos tornarmos também discípulos e missionários de Jesus. Que todos que nós nos encontrarmos, que possamos falar de Cristo para essas pessoas. Que possamos dizer-lhes quão bom é participar da Santa Missa. E cada domingo é o dia do Senhor. É o dia por excelência
de irmos à igreja. Nem um domingo sequer longe da igreja. Não podemos ir de vez em quando ou quando dá certo. Se nós amamos tanto a Deus, nós dizemos que Ele é o centro da nossa vida, que nós possamos nos empenhar sempre para estar cada domingo na Santa Missa, para louvar, para bendizer a Deus e, sobretudo, para pedir-lhe o auxílio de um dia nós habitarmos o céu. Pois sem a graça de Deus, sem rezar, não conseguiremos alcançar o céu. Por isso, irmãos e irmãs, dediquemos mais tempo à nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional. Senhor da messe, pastor